Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do primeiro ciclo internacional de palestras sobre o Império Português, o primeiro CIPIP. Meu nome é Carla Maria da Silva e eu sou professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Registramos até o momento mais de 1.750 inscritos no nosso evento, que é promovido pelo LEIP, o Laboratório de Estudos do Império Português da UEM, em parceria com o PPH, o Programa de Pós-Graduação História da UEM, e o PPE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, e também com o apoio das seguintes instituições parceiras: a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Federal do Paraná, campus de Pitanga, Paraná, e o Centro Universitário Cidade Verde, de Maringá, Paraná. O LEIP foi criado em 2008 e congrega professores e estudantes de doutorado, mestrado e graduação das áreas de História, História da Educação e Pedagogia. O foco principal de suas pesquisas e atividades acadêmicas é o Império Colonial Português da época moderna. Em nome da organização do evento, eu dou as boas-vindas ao palestrante de hoje, Daniel Strum. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Professor Daniel é professor e pesquisador do Departamento de História da Universidade de São Paulo, na área de Brasil Colônia, e membro do Institute for Advanced Study de Princeton. Foi pesquisador visitante da Universidade de Yale e pós-doutorando na Universidade de Stanford. É mestre e doutor em História pela Universidade Hebraica em Jerusalém e graduado em Economia pela Universidade de São Paulo. Pesquisa os instrumentos, estratégias e mecanismos oficiais e informais que promoviam a integração e expansão dos mercados no comércio transatlântico no período colonial, e os condicionamentos tecnológicos, políticos, sociais, legais e religiosos a que estava sujeito. Entre outras publicações, Daniel Strum é autor do livro O Comércio do Açúcar, Brasil, Portugal e Países Baixos, 1595-1630, obra que recebeu o prêmio Clarivaldo Prado Valadares, financiado pela organização Odebrecht. A palestra proferida hoje pelo professor Daniel Strum tem como título Por que litigam os mercadores? Procurações do Porto e Amsterdã envolvendo judeus e cristãos novos no início do século XVII. Como nos outros encontros, contaremos com a tradução para Libras, feita por Cleia Torino, e eu informo que os ouvintes poderão realizar perguntas ao professor ao longo da palestra e elas serão respondidas, né, conforme for possível. Ok? Com a palavra, professor Daniel Strum. Oi, gente, eu queria agradecer mais uma vez o convite, a organização e também parabenizar essa iniciativa desse ciclo de palestras, que é muito interessante, pelo que vocês estavam me contando, tem tido um alcance muito grande e acho que isso é uma contribuição grande. De certa forma, acho que se alguma coisa nos trouxe essa pandemia, é a gente conseguir alcançar um público para além, né, dos nossos campi ou dos eventos que a gente costumava fazer. E, bem, o que parte da globalização no período moderno, se a gente pode usar esse termo, né, integração de mercados, grandes transformações demográficas, disrupções ambientais e aumento do consumo, além, claro, do escravizamento maciço de populações, teve envolvido de alguma forma o comércio transoceânico. Comércio transoceânico, se não foi a causa, foi a condição necessária que viabilizou com que parte desses processos, talvez a maior parte deles, acontecessem. E isso, um exemplo claro disso é a cadeia do açúcar. E o comércio do açúcar, a maior parte, agora, assim como todo comércio de longa distância, você precisa ter algum mecanismo que garanta que as pessoas com as quais você
trata e as quais você confia seu capital para que elas administrem, em algum outro lugar ou ao longo de algum tempo, algum mecanismo que garanta que essas pessoas façam o que elas se comprometeram a fazer. Seja um empréstimo que elas devolvam o empréstimo, seja comprar e vender, né, comprar barato e vender caro, e com isso ganhar uma comissão, que você consiga conferir se elas de fato venderam pelo preço que elas afirmam terem vendido e comprado da mesma maneira, a mercadoria daquela qualidade que foi vendida por aquele preço. Então, uma das... a explicação que, em geral, se dá para esse problema da... Se a gente quiser simplificar, não gosto muito dessa palavra, mas da confiança, a explicação que a historiografia sobre o comércio do açúcar especificamente, né, especialmente para o período antes das invasões holandesas, é que isso se dava através de parentes ou as redes comerciais formadas por parentes ou formadas por membros de uma diáspora de origem judaica, ou seja, os cristãos novos, que eram os descendentes daqueles judeus que foram forçados a se converter no final do século XV e se tornaram os cristãos novos. Então, que os cristãos novos e aqueles cristãos novos se tornaram judeus no norte da Europa ou no Mediterrâneo, eles, seja dentro da diáspora ou dentro da família, era assim que se dava confiança, porque seriam grupos coesos e muito integrados. A literatura mais geral sobre o comércio moderno em geral, boa parte dela também atribui à família ou a outras diásporas, outras diásporas, o mesmo papel. Porém, cada vez mais você tem também uma literatura que contesta isso, o papel das diásporas, e mostra como haviam outras redes formadas por pessoas de diásporas diferentes, mas ainda assim o grosso da literatura afirma que os tribunais, o sistema judicial, não era capaz de fazer cumprir contratos no comércio de longa distância. Seja porque as regras eram diferentes, então a cultura jurídica era diferente, as leis, enfim, até os próprios costumes mercantis, seja porque a informação era muito fragmentária e chegava, então você não tinha como saber o que aconteceu em outro lugar, ou porque os tribunais não conseguiam fazer cumprir as regras a longa distância. Então, você podia ter uma sentença de um tribunal aqui, mas você não tinha como obrigar o mercador em Portugal com essa sentença. Então, essas são as questões principais. O que eu tento mostrar no meu trabalho é que os tribunais eram capazes, sim, de interpretar e fazer cumprir os contratos, porém, apesar disso, o que prevaleciam eram mecanismos baseados em reputação, em que o que importava eram incentivos, principalmente econômicos, em que a pessoa que tinha uma boa reputação, ela conseguia, através dessa boa reputação, mais e maiores oportunidades de negócios futuras. Enquanto que quem tinha uma reputação pior, essa pessoa acabava sendo marginalizada do comércio. Então, a expectativa, que não necessariamente acontecia, porque isso, claro, que dependia da vida, mas a expectativa de poder ganhar mais cooperando através de uma boa reputação era o que fazia com que, era o que primordialmente fazia com que as pessoas cumprissem com as suas obrigações. Muito bem.
Mas o sistema jurídico ele era crítico para fazer com que esse sistema de reputação funcionasse e complementasse ele. Isso nós vamos ver já já. Dá para ver que o sistema jurídico não era o mecanismo principal, em contraste aos mecanismos de reputação, olhando para a maneira, a estratégia pela qual os mercadores documentavam os seus contratos antes, né, de realizá-los, como que eles documentavam. Nesse período, já se aceita nos tribunais com que os contratos privados, especialmente aqueles celebrados entre comerciantes, não fossem lavrados em escritura pública. Então, não era obrigado a celebrar o contrato num cartório. E, de fato, a maior parte dos contratos nunca foram notarizados, nunca foram registrados no cartório. Então, eles aconteciam em papéis privados, em cartas, nos próprios livros de contas, e assim por diante. Alguns casos eram até orais. Porém, alguns contratos, sim, eram notarizados. E isso nos permite inferir que os mercados... Agora, só antes disso, qual que era a vantagem, então, de se registrar em cartório? Né? Se podia tanto um quanto o outro, é melhor não ir no cartório. A gente aqui no Brasil ainda tem uma grande tradição, né, notarial, para o bem e acho que principalmente para o mal. Então, todo mundo já pegou fila no cartório para reconhecer firma, fazer xerox autenticada e tal. Então, para que perder esse tempo e esse dinheiro? Por algumas razões. A primeira razão é que o contrato lavrado por um tabelião, ele segue ali um certo formato, e o tabelião, em geral, tenta reduzir todas as possibilidades de litígio quanto à forma dele. Então, mostrar que o contrato não é abusivo contra uma das partes, que as partes... o contrato na época não era usurário, que isso também era importante. Ele garante com que a forma do contrato não possa ser contestada, até porque senão ele não pode lavrar isso. A outra questão, em geral, são contratos em que se gasta mais tempo se prevendo casos em que a obrigação não seja cumprida, ou por caso fortuito, ou porque uma das partes não cumpriu. E o que acontece nesse caso? Quais são as penalidades? Como que se vai cobrar essas penalidades? Quais são as garantias? Enquanto que, em geral, os contratos privados, eles são mais simples, colocando principalmente aquelas variáveis mais comuns na transação, que é, por exemplo, os bens que vão ser transacionados, a qualidade deles, o valor deles, ou, por exemplo, o contrato de frete, que é o que eu vou falar em breve. Então, você quer saber qual a quantidade de mercadoria, na verdade, o volume de mercadoria que vai ser, ou a densidade de mercadoria que vai ser transportado, qual o valor dos custos de transporte, os diferentes custos de transporte, da onde para onde, quanto tempo o navio vai ficar parado no porto em cada lugar, quem vai receber, quem vai carregar e assim por diante. Esses são mais ou menos, é como se você pensar um contrato que vem impresso, né, que a gente conhece mais por de aluguel. Então tem ali e você só preenche as lacunas, né?
essas variáveis. Já quando você vai no tabelião, tem todo um outro palavrório que, para a maior parte das pessoas, isso é algo pro forma, porque provavelmente isso não vai acontecer e não tem esse problema. Ora, isso se espera que isso não vai acontecer por dois motivos. O primeiro motivo era que as transações comerciais, elas começam, na verdade, se consolidam já nesse momento, como transações muito rotineiras, rotinizadas, padronizadas. Então, você espera já o que deve acontecer. Então, não é algo novo que você tem que prever o passo a passo disso. Então, por exemplo, um exemplo aqui mais simples, né? Você pensar quando você vai num restaurante, você sabe o que vai acontecer. Vem alguém te atender, você senta, a pessoa te traz um cardápio, você escolhe, depois você paga. Você não tem dúvida de como é essa rotina. Enquanto você for no restaurante, aquilo você paga antes de comer. Isso tudo, antes de você entrar, você já sabe. Isso evita você começar a discutir, mas por que eu não pago no final? Ou o cara do restaurante, no restaurante à la carte te cobrar porque que você pague antes, ou assim por diante. Então, a rotina de como isso se dá já é estabelecida e isso evita mal entendidos, mesmo que de boa fé. Né? A mesma coisa para a maior parte dos aluguéis. Eu estou tentando usar exemplo que a maior parte das pessoas que as pessoas sejam mais familiarizadas, né? Como funciona o contrato de aluguel, a maior parte, né, das variáveis já é conhecida de como ele ocorre, do que se espera que cada parte faça, né, qual a obrigação de cada um. E assim por diante. Muito bem. A outra questão é que se espera que os mecanismos de reputação venham antes dos mecanismos legais. E por isso mesmo, você tenha menos conflitos por má fé. Então, a ideia é que nós temos menos problemas mal entendidos de boa fé e menos problemas de má fé por conta da reputação. Mas, voltando aqui às escrituras, a principal função do tabelião, que permanece até hoje aqui no Brasil, ele reconhecer a identidade das partes. Ele dizer que você é você mesmo ou mesma. Então, claro, naquela época as pessoas não tinham documento de identidade, então o tabelião era alguém da cidade, e isso era baseado ou no conhecimento pessoal dele com a pessoa, sabendo que o fulano era o fulano de tal, ou com que aquela pessoa trouxesse testemunhas que o tabelião conhecesse, que elas garantiam que ele fosse quem ele dizia. Tá? Para além disso, os documentos notarizados geralmente vinham com duas testemunhas que garantiam também que elas estavam presentes e que ouviram, né, o tabelião leu o que ele escreveu, que aquilo era o que as partes queriam. Então, isso dava uma certificação muito maior. De outro lado, os documentos dos mercadores precisavam ser reconhecidos por eles, os privados, por eles mesmos. Caso não fossem reconhecidos por eles mesmos, por exemplo, você assina ali uma nota promissória. Aí a pessoa apresenta a nota promissória. Se você diz, não fui eu quem assinei, essa não é minha assinatura, você pode ter um processo em que vão comparar sua assinatura com outras assinaturas suas ou com outros documentos que você escreveu, mas isso demora mais tempo. Isso vai por um processo ordinário, processo comum de direito. Enquanto que os documentos notarizados ou privados que a própria pessoa assinou, enfim, tem outras variações disso, mas aqui para simplificar,
e ela reconhece a assinatura, isso funcionava por um processo muito expresso de execução. Então, a vantagem de notarizar era garantir com que o pagamento fosse rápido e você não ficasse ali preso num processo longo e complicado, com muitas alegações. Muito bem. O que a gente vê, então, por exemplo, nos contratos de fretamento, é que não é nem que todos os contratos sejam registrados em cartório, seria a opção 1, nem a opção 0, que nenhum contrato é registrado em cartório. Então, não é algo binário, 0 ou 1. Você encontra contratos sendo notarizados, porém poucos. Então, deixa eu só ver aqui o número para vocês, mas mais ou menos, você tem aqui contratos notarizados entre 1559 a 1617, só por membros da diáspora, tá bem? 66 foram notarizados no Porto, para qualquer destino, mas principalmente para destinos no Brasil, tá bem? E 241 em Amsterdã, também para qualquer destino, e só desses 241, só 21 para o Porto. Então, nós vemos, mesmo por ano, um número bastante baixo. Agora, quando você divide para a população de membros dessa diáspora, que dariam menos de 400 em Amsterdã, talvez uns 200, e no Porto, menos de 200 também. Então, isso fica um número muito pequeno por pessoa. E também com relação à frota. O número de embarcações que viajavam, né, cada viagem, entre o Porto e portos brasileiros, deveria ser algo entre 30 e 75 embarcações por ano. Então, nós vemos aqui são números menores do que 1, então é muito pouco. Ainda assim que seja muito pouco, ele existe. Então, isso nos cabe aqui explicar por quê. E o que a gente encontra aqui, a razão, é que muitos deles eram contratos feitos a favor de terceiros, em nome de terceiros. Então, isso garantia uma segurança a todos, por todas aquelas garantias, né, que eu já disse que tinham os documentos notariais, ou eram contratos que eram fora dessa rotina que a gente já falou. Então, eram viagens triangulares ou viagens em que a demora nos portos era extraordinária, ou que se visitava muitos portos, ou que uma pessoa só ela fretava um espaço muito grande, que provavelmente seria também sublocado a outros, e assim por diante. Ou quando o risco também aumentava por conta de maior atividade predatória de piratas, corsários e tal. Então, o que a gente observa aqui é que a notarização ela refletia uma análise de risco. Quanto maior fosse o risco, mais valia a pena perder aquele tempo, ir lá no tabelião e registrar. Outra questão também era o risco com as pessoas. Então, pessoas que estavam em situação financeira difícil, então você quer mesmo assim aproveitar e emprestar para a pessoa, porque pode ser um bom negócio, mas você quer ter uma garantia, porque se a pessoa falir, não te pagar, ou enfim, ficar em dificuldades maiores ainda e não te pagar, você tem uma garantia maior. Então, ou pessoas que você não conhece. Então, a primeira vez, vamos fazer isso lá, escrito bonitinho. Se a coisa funcionar bem, na próxima a gente vai usando uma informalidade maior. Então, essa é assim, o que a gente nota é que o sistema jurídico, veja, se ele fosse predominar, todo mundo ia preferir, se fosse só o sistema jurídico que garantisse o cumprimento dos contratos, era melhor todo mundo registrar tudo em cartório,
porque aí não tinha o problema da pessoa não reconhecer a própria firma, ou a pessoa dizer que o contrato tinha algum problema ali que possa ser contestado em juízo, ou não ter uma das cláusulas, não está escrito alguma das cláusulas do que foi combinado. Então, você tenta tudo ser formalizado. O fato de não tudo ser formalizado, no maior grau que garanta a maior segurança jurídica, é porque o mecanismo principal que garantia os contratos era um mecanismo que não dependia dessa imposição da coerção estatal. Muito bem. Ainda que o sistema jurídico, enfim, judicial, não fosse o mecanismo principal, os tribunais eram capazes de verificar o que os mercadores faziam no ultramar, e também interpretar os contratos e a ação dos mercadores. A segunda parte, né, sobre interpretar as ações, os contratos, se dá justamente por essa rotinização, por essa padronização. Então, como tudo é mais ou menos padronizado, é mais fácil, você consegue saber o que as pessoas estão fazendo. E essa padronização, ela não acontece em um só lugar. Essa é uma padronização que acontece em toda a Europa Ocidental e nas colônias ultramarinas dessas potências europeias. Então, claro que você tem diferenças, costumes, em questões específicas, mas mesmo quando há essas diferenças, é muito fácil para a pessoa ficar sabendo como que se faz nesses casos, nesses outros lugares, né? Então, isso, eu gosto desse exemplo do restaurante. Você tem isso já meio dado, essa é uma rotina estabelecida de como funciona, ainda em que lugares diferentes você tenha variações. Então, em um lugar, aqui, por exemplo, a gente tem o serviço de 10% que já vem incluído. Em outros lugares é também o 10%, mas não vem incluído. Tem lugares onde não tem gorjeta. E tem lugares, sei lá, como os Estados Unidos, que é uma conta muito complicada e também não vem incluído o imposto e aparece depois. Mas todo mundo já sabe que isso vai acontecer. Mesmo que não sabe, se qualquer guia de turismo está lá escrito como funciona, né? Tem sempre um capítulozinho sobre qual é a prática com relação à gorjeta. Isso para dar um exemplo bobo. Mas a mesma coisa aqui. Então, você sabia como funciona o frete em cada lugar, como funciona uma letra de câmbio, que é uma forma de transferir dinheiro, uma nota promissória, que é um meio de pagamento, e assim por diante. O seguro, né, uma pólice de seguro, tudo isso já era bastante padronizado. Muito bem. E isso fazia com que, então, o juiz não tivesse tantas dúvidas a respeito disso. Não era algo completamente novo. Claro que sempre dá para discutir na margem disso. Ao mesmo tempo, essa rotina mercantil, ela produzia informações que ajudavam os mercadores a monitorar o que os seus parceiros comerciais estavam fazendo. Então, isso era como, por exemplo, o conhecimento de carga, que é algo que até hoje acompanha, quando você manda um container, vai um conhecimento de carga, despacha algo, mesmo aqui, né, em transporte terrestre. Todas essas outras coisas que eu falei, da letra de câmbio, da nota promissória, em geral, os correspondentes mercantis também mandam relatórios, eles mandam cópia de toda essa documentação, cada um tem que ter um livro de contas em que tem as entradas e saídas, e isso tem que bater com o livro de conta das pessoas que têm conta corrente com essas pessoas. Então, você cria toda uma papelada que isso ajuda também a conferir o que está acontecendo. Muito bem. Para além disso,
A prática mercantil que tinha se desenvolvido já desde a da Idade Média, ela começa a ser adotada também pela legislação, ou pela doutrina, ou pela jurisprudência. Então, também começa a ter... Não é algo completamente dissociado. Você tem uma prática mercantil que ela é autônoma e privada, e que os juristas desconhecem isso. Não, isso está envolvido, até porque as cidades, e até, de certa forma, parte dos terrenos, passam a depender muito da atividade comercial para financiamento. Essas disputas mercantis são disputas muito importantes para os tribunais, inclusive para a manutenção dos tribunais, com os custos processuais, e então eles vão se interessar bastante por esses temas. Muito bem. Agora, como que fica, então, nas disputas de longa distância? As disputas de longa distância, você pode acionar alguém em outro lugar e mesmo também enviar cópias de sentenças contra essas pessoas em outros lugares, utilizando de procuradores. Então, as procurações, elas fazem com que haja uma cooperação de longa distância, seja aqui, né, dentro do Império Português, ou seja em outras unidades políticas, como no caso aqui na Holanda, mas também na Espanha, ou na Inglaterra, ou em diferentes regiões da Alemanha, e assim por diante. Então, a gente encontra muitas procurações para pessoas que estão nesses lugares distantes para que tomem medidas judiciais. E não é... Obviamente que as pessoas não ficavam dando procuração para passar o tempo. Só há um volume muito grande de procurações porque as pessoas esperam que isso dê resultados. Então, aqui, só para dar um exemplo, tinha um rapaz, o Garcia Gomes Vitória, que ele se mudou para Amsterdã, e lá ele era um agente, correspondente mercantil de uns mercadores no Porto, e até de um que morava em Torre do Moncorvo, que é uma cidadezinha ali em Trás-os-Montes, já não muito longe da fronteira espanhola. E essa pessoa que estava lá em Amsterdã, ela começou a ir mal das pernas. E quando as pessoas em Portugal sabem que o cara não estava muito bem, e que ele saiu da cidade, foi embora de Amsterdã, eles correm para dar procurações para mercadores em Amsterdã, que dão procurações para outras pessoas. O final da história é que ou o cara ou mercadorias deles são presas em Emden, que é uma cidade que ficava e fica ainda na fronteira entre os Países Baixos e o Sacro Império Romano-Germânico, enfim, hoje em dia a Alemanha, a fronteira entre os Países Baixos e a Alemanha. E logo depois o irmão dele faz um acordo com esses procuradores dos credores. Então isso mostra como isso podia ser feito através de distâncias bastante grandes. Da mesma maneira, um outro comerciante de Linhares da Beira, que fica na Beira, em Portugal, no interior da Beira, próximo ali, não longe da Serra da Estrela, ele conseguiu fazer com que fosse embargado açúcares enviados, não sei, as pessoas aqui conhecem, mas é um escritor bastante conhecido do período colonial, o Ambrósio Fernandes Brandão. Ele tinha remetido o açúcar para o Porto. O Ambrósio era um senhor de engenho, importante, principalmente na Paraíba, mas ele também tinha envolvimento em Pernambuco. E ele teve contrato de dízimos e foi também um escritor. Então, isso é para mostrar como esses comerciantes conseguiam fazer com que seus contratos fossem, de alguma maneira,
cumpridos a longa distância. Depois a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe. Mesmo com as guerras, isso era possível. Seja utilizando, fazendo-se passar por morando em países neutros, ou fazendo esse mesmo procedimento do embargo, embargando pessoas em regiões neutras onde elas comerciavam, como, por exemplo, o caso de Hamburgo, ou mais para frente a Inglaterra, ou regiões que não são neutras, mas são intermediárias, como o sul dos Países Baixos, que eram leais à Casa de Habsburgo, né, que reinava nesse período em Portugal, durante a União Dinástica, e que compartilhava da mesma tradição jurídica que o norte dos Países Baixos, que a gente chama vulgarmente de Holanda, que era e é ainda só uma das províncias. E eles, as sentenças proferidas em Antuérpia e Bruxelas eram válidas em Amsterdã e vice-versa, até porque havia um comércio muito intenso entre as duas regiões. Mesmo que frequentemente isso fosse proibido, mas isso continuava valendo, até porque havia uma certa interdependência entre elas, especialmente nesse período. Muito bem. Agora, quando a gente olha, né, quais eram os temas sobre os quais os mercadores eles ou pretendiam litigar, ou pensavam em litigar, conforme o que aparece nas procurações, porque, infelizmente, nós não temos, para este período, documentação judicial, porque, no caso português, as chancelarias não eram obrigadas a guardar essa documentação para além de algumas décadas, e o papel nessa época era caro, e assim como já também o espaço para manter é caro, né? Tanto é que aqui mesmo em São Paulo o Tribunal de Justiça quer se desfazer, quer digitalizar e se desfazer do papel, de parte dos seus arquivos. Então, isso também acontecia no passado, só que eles não digitalizavam. Então, e para o caso de Amsterdã especificamente, como o juízo de primeira instância, não só ordinário, diferentes juízes, eles ficavam ali dentro da prefeitura, e a prefeitura teve um grande incêndio em 1651, então essa documentação se perdeu. Mas é possível que houvesse perdido antes ainda, mas a gente não vai saber. Como a gente, então, não tem essa documentação, ou os processos judiciais, o que nos serve de mais próximo são as procurações dadas pelos mercadores, outorgadas pelos mercadores, as quais a gente pode dividir em dois grandes grupos. Aquelas que expressamente fazem menção de uma expectativa de intervenção das autoridades, ou porque falam claramente em alguma ação ocorrendo, ou porque elas são outorgadas a um advogado, ou porque o tipo da disputa exige uma intervenção judicial, como, por exemplo, a falência. Ou, em alguns casos, porque os bens que são disputados estão em posse de autoridades, né? Como o juízo de órfãos, como a alfândega, e assim por diante. Em outros casos, a procuração não indica a intervenção, a expectativa, não explicita a expectativa de intervenção das autoridades, mas ainda assim sempre é possível, porque se não fosse possível, ninguém daria procuração, a pessoa simplesmente escreveria uma carta, não iria até um tabelião para lavrar uma procuração. Tá bem? Então, se a gente olhar agora naquele documentinho... Professor? Eu ia falar da tabela agora, mas eu respondo. Não, tudo bem. É que uma pergunta se repetiu aqui.
Em relação a esse mecanismo de reputação, tá? Que o senhor explicou bem, né? A pergunta é a seguinte, vem do Tiago Guimarães. A grande incidência de contratos não lavrados revela um apelo da ética e da moral cristã? Eu acho que tem um problema com essa questão de ética e moral, seja cristã ou qualquer outra, porque não é que ela não existisse, mas é que ela é muito difícil de você aferir isso. E, além do mais, se fosse, isso seria igual para todo mundo, e não é o que acontece. Eu acho mais interessante quando você começa a observar, por exemplo, tem estudos que eu gosto mais, que usam teoria dos jogos para observar esses mecanismos de reputação. É claro que ele simplifica um pouco, porque tudo, em geral, em teoria dos jogos, tem a ver com expectativas racionais. Então, a pessoa fica ali calculando friamente o que ela ganha mais. Ela ganha mais enganando o coleguinha ou não enganando o coleguinha, porque colaborando com ele, em 10 anos você ganha mais do que roubando ele hoje. Então, quanto você é míope ou não, você foca no curto prazo ou no longo prazo. Enquanto que se todo mundo tem medo do mundo vindouro, ou foi bem educado, a mãe educou ele direitinho, ele ganhou a sobremesa, você não vai escrever nenhum artigo nem um livro, você diz isso no tweet e pronto. E aí a gente não tem como sobreviver aqui dentro da academia, não dá para mandar brincadeira. É uma brincadeira minha, mas acho que é uma explicação muito simples demais. Tinham mais perguntas? Alô? Temos algumas, professor. O professor pode responder agora? Depois eu faço a segunda parte, eu cheguei na metade aqui. Ok. Nós temos a seguinte pergunta da Jennifer Camagno. Com relação à cobrança de impostos realizada pela coroa, havia diferença no preço atribuído aos cristãos e aos cristãos novos? Bom, todos eram cristãos. Você tinha cristãos velhos e cristãos novos, que a única coisa que isso... duas coisas isso mudavam. A primeira era ingresso a algumas instituições, que era vedada a cristãos novos, instituições assim, meio no sentido mais amplo. E a outra é que os cristãos novos estavam mais sujeitos à perseguição da Inquisição e tinham uma certa presunção de culpa. Agora, para a tributação, não havia nenhuma diferença. Outra pergunta, professor. O Rildo Alves, gostaria de saber que influência o comércio exerceu sobre a criação de cargos públicos no Brasil colônia. Olha, diretamente... Bom, claro que você tem cargos que são ligados, que são para controle da atividade comercial, como, por exemplo, a alfândega. No comércio interno, você tem os almotacés, que é uma espécie de fiscal, e assim por diante. Você tem outros órgãos que estão ligados à tributação e ao controle da atividade comercial. Você tem o contrário também, você tem as autoridades que vão participar do comércio. E isso vai gerar muita disputa, polêmica, e a coroa sempre vai ter uma posição um pouco ambivalente. De um lado, restringindo isso, para que não haja um abuso do poder e da autoridade para ganhar vantagem, mas, por outro lado, também não cerceando completamente, porque isso era um bônus para aqueles agentes públicos que reclamavam da má remuneração por parte da coroa. Ok. A última pergunta, professor, para a gente dar continuidade. A Lucília Diegues, quais eram os impasses sofridos pelos negociantes cristãos novos? Não sei, não sei, é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que para quem quer saber como funcionava o comércio, que era uma atividade muito laboriosa, tanto toda essa papelada que eu mencionei, como ficar indo no porto, descarregando mercadoria, carregando mercadoria, despachando na alfândega, pesando, medindo, guardando, cobrando, escrevendo.
quem quiser saber um pouco mais, eu conto um pouco sobre isso no meu livro, O Comércio do Açúcar, que dá para baixar no meu site, quer dizer, no site academia.edu. Me procurando ali, tem lá o livro dos itens e dá para baixar e ler em casa. Ou onde quiser. Ok. Podemos continuar? Então, vamos ver aqui a tabelinha. Tá, aqui para mim ficou um pouco pequeno, mas eu vou abrir a minha própria. Desculpa estar em inglês, mas se a gente... as colunas estão divididas. De um lado, você tem aquelas que têm alguma menção à intervenção de autoridades e, de outro lado, as que não têm. Mas a gente vê que essa distribuição ela não é tão diferente entre os dois lados. O maior grupo de procurações diz respeito a direitos de propriedade com relação a ou autoridades, e isso tem a ver, de novo, com questões ligadas ao contrabando, à tributação e assim por diante, ou com associados, parceiros que faliram ou que faleceram. Então, aí são disputas com o que vai ficar com aquele espólio, né? Seja do defunto, seja do falido, a massa falida. Então, são disputas pela distribuição dessa propriedade. Tirando isso, o segundo maior grupo são disputas sobre transações que são simples, que em geral são curtas, são muito padronizadas e que, portanto, são mais fáceis de verificar o que se deu. Então, nisso a gente tem instrumentos de crédito, como a letra de câmbio e, ainda não sei exatamente a nota promissória, mas uma forma ainda anterior a ela. Transferência de ativos, então uma pessoa tem uma caixa de açúcar chegando de Pernambuco, ela transfere para outra pessoa. Seguro marítimo, venda, frete e assim por diante. De outro lado, as disputas mais complicadas, elas são muito poucas, que é o que está aqui de transações complexas. E essas são principalmente relações de agência, de representação comercial. Então, isso é o fulaninho que um está no Porto e o outro está em Salvador, e aquele em Salvador compra e vende, e faz pagamentos, e negocia frete em nome daquele que está no Porto, e vice-versa. Então, disputa nessas relações, a gente vê aqui que são poucas. Agora, se a gente olhar por que isso acontece, em primeiro lugar, essas transações mais simples, elas se beneficiam mais desses processos sumários, que são rápidos, porque há menos dúvida sobre se as pessoas devem ou não devem, então você consegue processar as pessoas mais rápido. Por outro lado, essas relações mais complexas, muitas vezes não se pode fazer isso pelos processos rápidos, e não só isso, como às vezes você tem que verificar com muitas contas ao longo de um período muito grande. Então, se duas pessoas eram sócias, uma era representante da outra, nos últimos 5 anos, e uma comprou e vendeu pela outra, e fretou embarcações uma pela outra, e pagou impostos, e pagou dívidas, e assim por diante, se você tem que conferir tudo isso, só de conferir as contas, isso demora muito tempo, fisicamente. Você tem que sentar e ficar batendo o que um mostra, o que o outro mostra, e fazer ali os cálculos. Isso demorava muito tempo. Então, isso por si só é algo que poderia demover as pessoas de litigarem.
Porém, mas não só isso, como ao entrar, abrir essas contas, você muitas vezes abre também segredos comerciais, e que as pessoas prefeririam não expor. A outra questão é que você também tem uma... alguma dessas pessoas pode estar em dificuldades financeiras, e você, o seu devedor, e você também não quer expor isso, porque isso pode fazer com que ele fique numa situação financeira ainda pior. Se as pessoas suspeitarem que ele está mal das pernas, elas não vão querer também comerciar com ele, e ao ele não ter menos parceiros comerciais, ele tem uma possibilidade menor de se recuperar. A outra questão é se você sair processando todo mundo que você tem algum mal entendido, você pode acabar você ficando com uma fama ruim. Então, por todas as razões, essas transações mais complexas, os mercadores têm um pouco mais de cuidado em ajuizar. Mas isso não quer dizer que não pudessem fazê-lo. Tá? E não só isso, como o fazem. E aqui tem um outro mecanismo que é muito importante com relação a isso, que é aquele do embargo que a gente falou antes. Na verdade, é o arresto. Esse arresto podia acontecer em dois momentos. Um é quando se tem uma suspeita que o devedor vá fugir, vá falir, ou esteja dilapidando os seus próprios bens, ou escondendo. Então, quando você tem uma dessas suspeitas, você pode ou embargar os bens dele, ou se ele não for possível, até prender a própria pessoa, até que ela apresente ou o fiador ou garantias, né, bens que ela possa penhorar ou hipotecar, ou assim por diante. Ou a outra forma se dá quando a transação, a dívida ela é clara, e é claro que a pessoa deve. Então, nesse caso, você tem também uma execução sumária daquilo, desde que o credor apresente uma fiança, uma outra garantia, caso o devedor consiga provar que ele já tinha pago aquela dívida, ou que ele, na verdade, não deveria, ou assim por diante. Então, isso, ao você conseguir prender os devedores, que isso tudo é para ser temporário, essas prisões, ou embargar, principalmente embargar os seus bens, isso tem um outro efeito, com que as pessoas começam a fazer acordo, e elas mesmas ajudar a fazer as contas. Então, isso é um mecanismo que induz a negociação e também com que as pessoas renegociem e cheguem em acordos. E dessa maneira, isso diminui o custo dos processos. Seja o custo que você tem que pagar para o advogado, para o tribunal e assim por diante, seja o tempo que isso toma, e isso também é um custo, porque a pessoa deixa de fazer outras coisas, né, enquanto ela está envolvida com aquele processo, com aquela lide. A mesma coisa é que, ao você exigir fiadores, seja para impor esse arresto, né, quando ele é provisório, seja para liberar o arresto, que pode ser provisório ou preventivo, você também faz com que isso tenha um efeito na reputação daquela pessoa. Porque você precisa ter, para você conseguir ter um fiador, você precisa ter reputação. Então, isso faz com que ativa também o mecanismo, os mecanismos de reputação. A outra questão é que, na verdade, os dois mecanismos, eles são dependentes. Por quê? Os tribunais, eles não conseguem punir problemas de desatenção. A pessoa esperou demais para vender a mercadoria, o preço caiu. Não estragou, mas caiu. Porque se estragou, isso já é um problema mais grave.
a pessoa... Então, todos os problemas de falta de atenção, ou que a pessoa não foi displicente, não se dedicou o suficiente, não foi proativa o suficiente, isso você não tem como punir a pessoa judicialmente. Nem você tem como remunerar aquela pessoa que é muito industriosa, muito dedicada, muito diligente, também não. E isso faz bem o mecanismo de reputação. Se você sabe que aquela pessoa é muito dedicada, você vai recomendar. E outras pessoas vão querer contratar. Se você sabe que aquela pessoa é muito displicente e despreocupada, o contrário. Por outro lado, se os mecanismos de reputação podem marginalizar aquelas pessoas que agiram de maneira oportunista ou displicente, aquelas pessoas que já... o credor daquela pessoa que foi marginalizada, ele não consegue recuperar o bem que ele perdeu através do mecanismo de reputação, porque ele só marginaliza. Né? Se a gente pensar aqui, agora a gente tem muita coisa de reputação, né? Você pede a comida, você dá estrelinha lá para o restaurante e tal. Às vezes o restaurante, para não perder a reputação, ele até te enviou o prato errado, ele te oferece algo, mas não é garantido que isso vai acontecer. Ainda mais se ele não for, de fato, oportunista. Já os tribunais, eles têm essa capacidade de ir lá e, coercitivamente, expropriar o bem do devedor. Então, você tem aqui uma função que é complementar. Mas não só isso. Um dependia do outro. Uma das questões é essa questão aí dos fiadores, né? Que eu já mencionei. A outra é o reconhecimento da firma. Então, quando a pessoa vai lá no tribunal, se apresenta ali a nota promissória dele, e ele tem que dizer se aquela assinatura é dele ou não, se ele nega a assinatura, isso não só tem consequências penais, porque isso é perjúrio, mas também isso tem consequências reputacionais, porque quem que vai querer emprestar para uma pessoa que publicamente negou a sua própria assinatura? Muito bem. Por outro lado, o sistema mercantil, e aí vem no mesmo sentido, o sistema reputacional, ele marginalizava aqueles contra quem houve sentenças que sinalizavam que aquela pessoa era oportunista. Então, se a pessoa foi sentenciada por alguma coisa que ela foi oportunista, ela fraudou, ela ficou com uma parte do dinheiro, ela usou o dinheiro do outro para fazer comércio próprio, sem autorização do outro, então essa pessoa depois vai ser marginalizada pelo sistema reputacional, amplificando o efeito do sistema jurídico. Muito bem. Mesmo essa questão da própria dos próprios acordos, né, entre as partes. Então, o tribunal, ele usa da reputação, ao usar os fiadores também colocam pressão para as pessoas chegarem no acordo, porque senão são eles que têm que pagar. E muitas pessoas acabam chegando, devedores principalmente, no acordo, ou credores que são desfavoráveis, mas para manter a boa reputação. Isso mais no caso do devedor. O devedor quer mostrar que ele tem boa fé, que ele não está querendo se aproveitar da situação. E, por fim, as cortes, a habilidade dos tribunais de conseguir prender os devedores e seus bens, fazia com que os mecanismos de reputação funcionassem melhor. Por quê? Se você pode roubar 100 do seu amiguinho, enquanto que se você cooperar com ele, você vai ganhar só 1,
a cada ano, então você só vai ganhar igual em 100 anos, né? O que você rouba agora, as pessoas talvez fiquem mais tentadas a roubar agora. Porém, se você descobrir que, se você roubar o 100 agora, você acreditar que o tribunal possa recuperar 90% desse 100, talvez valha a pena você colaborar 11 anos, porque em 11 anos você está ganhando mais do que você roubar tudo agora. Para além disso, se você achar que o tribunal pode te prender também, talvez valha menos ainda a pena. Então, isso faz com que o mecanismo de reputação funcione melhor, especialmente em um mercado onde havia barreiras de entrada muito baixas, como era o comércio de açúcar, porque você não tinha restrições, como, por exemplo, o comércio com a Ásia, ou mesmo parte do comércio com a África. Então, era um comércio onde havia mais competição e as margens de lucro, portanto, eram mais baixas. Então, nesse caso, os tribunais foram importantes. A outra questão eram as redes nas quais esses mecanismos de reputação funcionavam, que eram duas. Na verdade, eu entendo que haviam dois mecanismos. Um que era geral, era um de mercado, e que, portanto, envolvia muita gente, com origens diferentes, cristãos novos, cristãos velhos, estrangeiros, e assim, basicamente esses três grupos, mas mesmo entre os cristãos velhos havia uma clivagem muito grande, né? E outros que funcionavam dentro dessas diásporas, então da diáspora cristã nova judaica, da diáspora flamenga holandesa, diáspora inglesa, e basca, catalã, assim por diante, e dentre os cristãos novos portugueses, em geral, por lugar de origem. Então, os vianenses, por exemplo, que era uma diáspora importante de Viana do Castelo hoje em dia. E essas diásporas, elas também eram bastante grandes, de um lado, algumas pelo menos, e de outras, você não podia impedir com que a pessoa comercializasse com uma pessoa de um outro grupo. Então, ao ficar isso tudo muito aberto, você tinha menos controle também. A punição, você falar assim, não, aqui ninguém mais vai comercializar com você dentro do grupo. A pessoa fala, tá bom, então agora eu vou fazer isso com os vianenses, né? Ou vou fazer isso com os estrangeiros. Como tem um mecanismo geral também, os outros provavelmente também não vão querer comercializar com você. Mas o mais importante é que, mesmo que eles topem, ainda assim tem o recurso judicial como um mecanismo secundário que vem aí fechar um pouco esse sistema. Mais ou menos essa ideia. Eu tenho depois alguns exemplos que eu posso contar nas perguntas aí. Muito bem, professor. Nós temos aqui duas questões para o senhor. Uma do Ian Moraes. Professor Strum, poderia, por favor, sugerir bibliografias que tratem do papel do cartório no Império Português e também que tratem das possibilidades envolvendo procurações? Ficaria muitíssimo grato. E ele continua. Também trabalho com documentação cartorial e mais ainda com procurações, mas tratando de relações de homens do sertão da Paraíba no 18. Sinto falta de trabalhos para dialogar metodologicamente. Olha, eu pediria que ele me escrevesse, que aí a gente pode conversar melhor, mas de fato é um campo que exige, tá se expandindo agora, acho que as pessoas estão tendo mais atenção a essa documentação cartorária em vários lugares, judicial também, né? Aí, aliás, o Paraná é um dos lugares que mais se preservou essa documentação, mas ainda é algo que exige ainda mais trabalho, elaboração, problematização. Ok. Professor, mais uma. Cláudio Carneiro. Professor, qual foi o contrato mais exótico ou curioso que o senhor encontrou na documentação? Esse aí deve ser jornalista.
Agora eu tenho que pensar. Eu não lembro nada assim muito exótico ou curioso, mas você tem, por exemplo, entre essas procurações, que é algo que chama atenção, procurações para recuperar, não sei se é essa palavra, escravos fugidos, e que vem inclusive com a marca em que eles haviam sido marcados, com o desenho da marca. E você tem escravos até que fogem do Brasil e que vão parar em Portugal, nas ilhas. Então, são casos interessantes. Ok, professor, nós temos aqui dezenas de felicitações no chat, muitos elogios em relação à palestra, sempre apontada como muito clara, muito importante e de muito fôlego, né? Assim, muitos elogios, mais do que perguntas, muitos elogios à palestra e muitos interessados no livro, né? Que o senhor indicou o link, né? Então, já vamos encaminhando para o final. Agradeço a presença do professor, realmente são questões muito importantes e a gente percebe pela fala do professor a profundidade, né, a complexidade dessa temática, né, esse material, essa documentação fabulosa que o professor vem levantando. Com certeza tem muita coisa para se discutir, muita coisa para pesquisar, né, e os participantes aqui estão, assim, maravilhados com as colocações que o professor fez. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao professor, né, por ter nos brindado com essa fala, né, com essa pesquisa. Deixo também agradecimentos à tradutora para Libras, a Cleia Torino, e ao público presente. Lembrando que o primeiro CIPIP é uma realização do LEIP em parceria com o PPH e o PPE, os Programas de Pós-Graduação em História e Pós-Graduação em Educação, da UEM, e também com apoio das seguintes instituições: Universidade Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Paraná, campus de Pitanga, e o Centro Universitário Cidade Verde de Maringá, no Paraná. Deixo aqui também o convite já para a próxima palestra do evento, que se realizará no dia 21 de setembro, às 17 horas, na próxima segunda-feira, com a professora Célia Tavares, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Contamos com a participação de todos e, mais uma vez, muito obrigada, professor, pela sua belíssima fala e aos participantes que nos acompanharam até aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e pela audiência.